nome é William Duarte, residente do Subprojeto Química na Universidade Vale do Acaraú. No vídeo de hoje iremos dar continuidade às propriedades coligativas, à última propriedade coligativa, que é a pressão osmótica, osmose, osmoscopia. Bem, revisando os vídeos passados, a gente consegue observar que as propriedades coligativas são propriedades que se originam a partir da presença ou adição do soluto não volátil a um solvente. Também sabemos que quanto mais a concentração do soluto, quanto mais soluto, mais forte será o efeito da propriedade. Não depende da natureza do soluto e sim da concentração. Além disso, sabemos também que existe 4 classificações de propriedades coligativas: a tonoscopia, a ebullioscopia, a crioscopia e a osmoscopia, ou pressão osmótica, que é a que vamos estudar nesse vídeo. O que é a pressão osmótica? Bem, a osmose é a passagem de solvente do meio mais diluído, o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, o hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Já foi visto em biologia, vocês já devem ter estudado ou irão estudar em biologia, mas a propriedade coligativa da osmose é quando eu tenho a passagem de um solvente, de um objeto ou de uma solução, de um meio mais diluído, e essa passagem vai para o meio mais concentrado. Iremos citar, por exemplo, eu tenho aqui um esquema onde eu tenho a água pura. Aqui podemos dizer que esse esquema seja a membrana impermeável, que foi citado passada, tipo um filtro. E aqui eu tenho a outra parte, ambas com a mesma pressão, ambas com o mesmo nível, ambas com a mesma concentração. Água, solvente puro, nesse primeiro esquema. No segundo esquema, podemos observar que a parte A temos a água pura e a parte B temos a água mais a glicose. Podemos observar que o nível delas são diferentes. A parte B, o nível de água está superior. Isso ocorre exatamente por causa da osmose. A concentração de água que estava no módulo A foi para a parte B por estar mais concentrado. E isso vai chegar, por exemplo, o esquema iria continuar até chegar à pressão máxima, que era a pressão osmótica, que eu posso dar pelo π, esse símbolo. E a pressão osmótica vai dificultar a osmose. É a parte que vai encher esse nível até chegar a essa parte. E dificultando assim, continuar essa passagem. Bem, nesse outro esquema, podemos observar uma análise microscópica o que ocorre nesse meio. Aqui eu tenho a parte de água pura, aqui eu tenho a parte da solução da glicose mais a água. Podemos observar que a passagem da parte A, onde contém a água pura, vai muito mais para o lado da glicose, a parte do solvente que possui a glicose, do que volta. Então a gente consegue observar que essa passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como eu citei, nesse esquema, a parte menos concentrada vai passar para a parte mais concentrada até chegar ao nível de pressão da osmose, que é o que vai parar e interromper esse esquema, que a osmose está ocorrendo. Então, essa pressão osmótica é exatamente a pressão que é exercida para dificultar ou interromper o processo da osmose. Porque a partir de uma água pura, para passar nesse esquema para a água do mar, a água com sal, com cloreto de sódio, a gente observa nesse primeiro esquema que temos a pressão e a água passando
sobre a solução for menor, ocorre a osmose e o solvente flui para a solução. No caso, a água passa para a solução mais concentrada. Se a pressão externa aplicada é igual, a gente tem um equilíbrio, acaba que não ocorre a osmose. E caso, no esquema da terceira figura, a pressão exercida da solução seja maior que a pressão osmótica, ocorre a osmose reversa. A parte mais concentrada, a solução mais concentrada, vai para o solvente. E para se calcular isso, nós temos essa pequena fórmula. Aqui temos um exemplo de uma célula animal, onde conseguimos identificar mais ou menos em que parte e em que processo da osmose está ocorrendo cada coisa. No meio temos a célula normal, em seu estado normal em equilíbrio, a célula isotônica, está passando pelo processo de equilíbrio, ela nem passa para o meio mais concentrado e nem ocorre de passar para o solvente, certo? O meio mais concentrado passar para o solvente. Já à minha esquerda temos o processo hipertônico, onde eu tenho uma perca de água, eu tenho essa desidratação da célula para o meio externo, para o meio mais concentrado. Podemos dizer assim que, por exemplo, eu pego uma célula animal e coloco na água do mar. A célula normal estaria nesse processo isotônico. E quando eu começo a colocar na água do mar, pela água do mar, a parte externa da célula ser mais concentrada, a célula vai perder essa água para o meio mais concentrado, a água salgada. E ao contrário, o efeito de osmose reversa seria a figura da direita, a hipotônica. Por exemplo, eu colocar uma célula animal dentro de uma água destilada. Ele vai absorver a passagem de solvente por interno da célula, vai ocorrer superhidratando essa célula, né? Deixando ela mais inchada. Inclusive, dos perigos, por exemplo, de beber muita água destilada, por exemplo, por isso que não é tão saudável, porque ele vai ocorrer essa hidratação das células. Da mesma forma que, por exemplo, se você entrar na água do mar, você pode já ter ocorrido de você sair com a pele ressecada, o cabelo ressecado, exatamente pela perda de água, a desidratação das células para a água do mar, por ser mais concentrada. Então, do lado esquerdo eu tenho uma desidratação, então essa passagem de água da célula animal para o meio mais concentrado, você dá assim uma célula hipertônica, o processo da osmose ocorrer ser hipertônica, e o processo de ela se superidratar, passar a parte do solvente para ela, hipotônica. Outro exemplo prático que podemos fazer é, por exemplo, se eu colocar um ovo contendo sal. Depois de um processo de horas, até dias, a gente vai conseguir observar que no final do experimento, o ovo vai estar completamente seco, enrugado, como mostra a imagem, exatamente pela perca de água, essa desidratação dele para passar para a parte mais concentrada, no caso sal. Um outro exemplo também sobre essa aplicação de osmose é se você pegar uma batata inglesa, você corta ela em pedaços, você adiciona na primeira sal, na segunda você deixa normal, só ela, na terceira você coloca açúcar. Vamos conseguir observar que no meio do sal quanto do açúcar vai ter essa perca de água para o ambiente. Vai sair da batata essa água que estava contida para a parte do sal e do açúcar por ser mais concentrado. E levando agora, tentando resolver algumas das questões, podemos observar uma questão: ao colocar uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observa-se que ela começará a enrugar e a manchar. Sobre este fenômeno, é correto afirmar que... Aí temos algumas afirmações, vocês poderão pausar o vídeo e responder comigo, e logo
vegetal normal numa solução salina concentrada, observe-se a que ela começará a enrugar e a murchar. Letra A. A célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Essa alternativa é falsa, é incorreta. Na verdade, é o inverso. A célula vegetal encontra-se no meio hipertônico em relação à concentração salina. Letra B. Há uma diferença de pressão, dita osmótica, entre a solução celular e a solução salina do meio. Verdadeiro, correto. Letra C. Há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do meio. Também correto. Letra D. Quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo de solvente da célula para o meio. É incorreto, porque quanto maior for a concentração salina externa, maior será o fluxo do solvente da célula para o meio. E a letra E. O fluxo de solvente ocorre através de membranas semipermeáveis. Correto. Realmente, o fluxo de solvente ocorre através de membranas semipermeáveis. Está aqui a resposta. E aqui algumas propriedades coligativas, como o fator de Von Hoff, que foi dado desde a primeira aula, o grau de ionização, temos alguns exemplos. As fórmulas do fator de condensação de Von Hoff, como se funciona. E vamos dar fim a essa parte